Fizemos 2 semanas de ensaio e a gente viu que deu para desenvolver um lance legal pra caramba, uma coisa diferente do que a gente tava fazendo, mantendo o estilo de Sepultura, mas ao mesmo tempo criando uma coisa nova. Em 1996, Max Cavalera deixou o Sepultura e nós nunca mais vimos novamente a formação clássica da banda reunida no palco novamente. Os caras estavam simplesmente voando na época quando esse racha simplesmente parou a banda. Para a difícil missão de substituir Max Cavalera à frente daquele momento colossal, nem passou pela cabeça dos caras em recorrer a alguém com estilo parecido. Muito pelo contrário, eles trouxeram Derek Green. Na época, o público reagiu de forma dividida à mudança de vocalista do Sepultura. Enquanto alguns fãs antigos apoiaram a mudança e permaneceram fiéis ao lado da banda, outros ficaram decepcionados com a saída de Max Cavalera, assumindo que a banda tinha acabado ali mesmo. Sendo bem honesto, até hoje existem muitos fãs que ainda partiram dessa opinião, e a bem da verdade, hoje Derek Green está à frente do Sepultura há mais tempo do que Max Cavalera jamais esteve. E os fãs que permanecem consumindo o som da banda perceberam que o som evoluiu para algo mais técnico, e depois de um tempo o Sepultura conseguiu amadurecer, inovar e se reencontrar novamente, trazendo muitos álbuns extremamente bons em sua carreira. Vamos ser sinceros, se os padrões pra você considerar que o Sepultura tá fazendo um som bom ou não for a qualidade de vocal e o estilo de Max Cavalera, você com certeza vai se decepcionar quando for escutar Derek Green cantando à frente da banda. Max e Derek têm estilos completamente diferentes e desde que eles trocaram seu vocal, o Sepultura buscou incessantemente uma nova identidade pra si. Muito disso também se deve ao fato de que com Derek Green as possibilidades eram maiores do que quando era com Max Cavalera. Então, sabendo disso, de um componente a mais dentro da banda, havia infinitas possibilidades. E vamos dizer que o Sepultura demorou a conseguir engrenar na velocidade certa para essa composição da formação com Derek Green. E para ser bem sincero, parece que não foi há muito tempo que o Sepultura finalmente conseguiu encontrar o melhor de si com essa formação. Parece que essa jornada, que começou lá em 1998, só bem há pouco tempo conseguiu finalmente encontrar um equilíbrio agradável para todo mundo. E para fazer justiça a tantos anos à frente do Derek Green, nós vamos aqui fazer uma viagem hoje aos discos da fase com ele e vamos aqui mostrar algumas músicas que podem ou não fazer você mudar de ideia sobre o Derek Green à frente do Sepultura. Então, enquanto a gente fala desses discos da passagem do Derek, a gente também vai pegar e falar de algumas faixas que são destaques dos mesmos. Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Se você está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, já vai se inscrevendo nesse botão bem aqui de baixo e quando esse vídeo terminar, deixe o seu comentário aí dizendo o que você achou desse vídeo. Derek Green tem uma voz mais melódica e grave, enquanto Max Cavalera tem uma voz mais agressiva e gutural. Uma boa abordagem para entender a diferença entre os dois pode principalmente girar em torno de que Derek Green tem uma bagagem musical mais ampla, enquanto Max Cavalera, por toda a sua carreira, sempre foi mais do feeling e aprendeu muita coisa de forma mais visceral, tudo pautado principalmente no metal. A mãe de Derek era professora de música, e isso fez ele ser aberto a muitos estilos diferentes. Ela cantava em igreja, era regente de coral, tocava piano e estudava música clássica. Então, em casa ele ouvia muita música clássica e música gospel. E logo depois ele entrou de cabeça no jazz e aos poucos foi pro rock e depois pro underground do hardcore e do punk. Until this house reborn, until this world were thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. Isso acabou trazendo ao Sepultura possibilidades, que quando se encontraram com as ideias principalmente de Andreas Kisser, forçaram uma mudança natural na banda. Quando Derek entrou pra banda, existia uma missão bem difícil pra todo mundo. Eles realmente precisavam mudar como banda, como músicos e crescerem juntos em uma turnê, bem como estarem em estúdio gravando com diferentes produtores. Isso sem contar que eles estariam à frente de um público que iria cobrar algo com o gigantismo de Roots e com a desconfiança das gravadoras. Quando você para pra pensar nisso, as mudanças ao longo dos anos no Sepultura foram graduais e lentas. No início, talvez, errando mais do que acertando, mas definitivamente buscando um aspecto pra banda realmente criar álbuns que não soaram iguais. Quando o Derek entrou pro Sepultura, eles já tinham uma história muito forte, e ele precisava de um tempo pra se encontrar nela. Só deu mais certeza de que o Derek era o cara. Aí a gente pediu pra gravadora, sabe, não perder mais tempo, que eles estavam insistindo pra que a gente escutasse mais fitas, não sei o quê, mas a certeza já tava dentro da gente, sacou? Então a gente tá meio nessa expectativa, mas
A gente tem mais do que certeza que essa, que o seu Roadrunner não gostar, a gente parte para outra gravadora, porque é isso que a gente quer fazer. Sabe? Mas só agora trocar de gravadora do que trocar de vocalista. Com certeza. Já fazem mais de 20 anos que Derek está à frente do Sepultura. E a bem, na verdade, é que a sua entrada gerou muita desconfiança e também preconceito. O Sepultura, na época, bancou a decisão de manter ele na banda e aos trancos e barrancos eles foram disco após disco tentando vencer esse preconceito e principalmente ganhar espaço e provar que eles ainda eram o Sepultura. E é claro que nesse tema aqui que a gente está tratando, falar da discografia com o Max Cavalera encerra qualquer tipo de assunto quando a gente for falar do auge do Sepultura. Mas esse vídeo aqui não se trata exatamente sobre isso. Aqui a gente está falando sobre como uma banda consegue ter uma longevidade bem grande como Sepultura conseguiu, manter uma autenticidade sem perder a essência e principalmente ainda se manter relevante depois de tudo o que aconteceu. A resistência e a resiliência com certeza são duas características que fazem da fase de Derek Green algo surpreendente. Logo depois do Roots, veio o disco Against. Esse foi o primeiro lançamento do Sepultura com Derek Green e foi uma prova de fogo, porque esse disco não foi muito bem aceito. O Sepultura ainda parecia meio perdido e fazia muita força para provar que eles ainda eram Sepultura. Derek aqui passou por uma prova de fogo de imprimir sua personalidade em um álbum que tinha difícil missão de dar sequência ao Roots, uma missão que já começava, vamos combinar, bem derrotada desde o início, por causa do enorme sucesso que o álbum fez na época. Apesar de ser um disco bem distante do ápice do Sepultura, ele tem uma dinâmica forte no hardcore e no punk. Um disco bem direto e mais simples, com 15 músicas em apenas 45 minutos. Uma característica bem punk, grande volume em pouco tempo. O Roots é bem mais pesado que esse disco, principalmente porque ele estava num contexto da época do New Metal. Mas ainda assim, esse disco tem uma essência bem tribalista presente. E talvez um ponto de destaque desse disco seja a faixa Choke. O Sepultura sempre foi assim, tentar trazer uma influência nova, para não ficar na mesma, tocando a mesma tecla, que tocando com os mesmos caras já há mais de 15 anos, e sem mudar a música não ia dar para aguentar, entendeu? Porque o Against foi um período muito conturbado da carreira, foi muito difícil colocar a música, colocar esse disco pra fora. E agora o Derek tá bem mais entrosado com a banda, já fizemos vários shows pelo mundo. Já em 2001 veio o álbum Nation. O Sepultura aqui parecia tentar provar que o conceito em torno da banda de unidade ainda era forte. Se Max gostava de dizer que o universo que envolvia o Sepultura era o Sepultribe, aqui o termo Sepulnation veio com tudo. Esse disco ainda mostra o Sepultura tentando se reencontrar e talvez ainda longe do melhor que podia ser extraído com Derek à frente da banda. Esse disco já mostra um lado mais ousado do Sepultura, que buscou experimentar principalmente no talento e na amplitude vocal de Derek Green. Esse é um disco bem progressivo para os padrões do Sepultura, longe do peso do Roots ou da agressividade de Chaos AD. Definitivamente esse disco aqui tem bastante dificuldade de engrenar. Ele luta o tempo todo com uma crise de identidade sem saber muito bem para onde ir. E bem para dizer, é bem louvável que o Derek Green tenta fazer com sua voz aqui. As interpretações passam bastante emoção, mas ainda assim o Sepultura não soube exatamente como encontrar o equilíbrio para isso dentro dessas composições. Aqui o Sepultura ainda soa meio perdido, e no fim das contas, esse disco ainda não era o que os fãs estavam esperando deles. A faixa que talvez consiga encontrar essa identidade é a Sepulnation, que começa com um tribal ali que remete bastante ao disco Chaos AD e tem uma levada bem envolvente que lembra bem aquele estilo que está presente em Territory ou Attitude. Dois anos depois, em 2003, veio Roar Back. Esse disco tem músicas com potencial, e aqui o Sepultura parece começar a se encontrar novamente dentro da fórmula contando com Derek. As pessoas podiam achar que, como Against Nation foram tentativas de novas fórmulas pro Sepultura que não tiveram êxito, que talvez agora eles partissem para tentar repetir o sucesso do passado. Mas, ao invés disso, eles peitaram as impressões de todos e mais uma vez se distanciaram totalmente do período com Max. Mas mais uma vez o disco não impactou como esperado. A produção do disco também não é um destaque e não ajudou a destacar o que tinha de bom no álbum como Come Back Alive ou Mind War, que são a liga que fazem você entender para onde o Sepultura estava tentando ir. São músicas com peso onde Derek imprime sua personalidade e agressividade. Vale lembrar também que em 2003 o New Metal estava no auge e o Sepultura não estava com a menor vontade de seguir tendência, apesar de ter ajudado a criar uma. E nessa época Max Cavalera teve um destaque muito maior que o Sepultura. Vamos dizer assim que o Max estava engolindo o Sepultura no mercado. Ele vinha de lançamentos bem agressivos para a época que conversavam muito bem com a cena New Metal também.
Então a gente pode dizer que esse foi um período pro Sepultura bem apagado, vamos dizer assim. Os caras não conseguiram se encontrar, tão pouco se destacar. E muito pelo contrário, como ainda havia muita conversa sobre Max Cavalera à frente do Sepultura e Derek Green cantando lá, quando o Max apareceu ali com o Soulfly, as comparações foram inevitáveis e nessa corrida aí, o Max Cavalera saiu em vantagem. Mas apesar disso, Brubeck tem seus destaques. Apesar de em 2013 o Sepultura ter passado bem despercebido, nos anos seguintes o Sepultura não só continuou desafiando os mais descrentes da banda, como também dobrou a aposta. Além de manter a busca constante pelo novo som do Sepultura, em 2006 o Sepultura ousou pra valer ao fazer um disco conceitual. O disco Dante 21 foi baseado na Divina Comédia de Dante, que trata sobre os 9 círculos do inferno, onde cada um representa um pecado diferente. Foi aqui que o Sepultura finalmente encontrou o estilo contemporâneo que vinha buscando, e finalmente ocupou seu devido lugar de respeito. Aqui o Sepultura buscou o thrash, a agressividade e os grooves que consagraram eles novamente. Em alguns momentos de peso no disco você consegue perceber que eles estão bem inspirados, e existem aqui alguns lampejos bem inspirados que lembram trechos de discos como Chaos AD e Arise. O Sepultura resolveu usar tanto nesse disco aqui que nem aquela pegada tribal que veio surgindo desde Arise em Chaos AD eles não usaram aqui. Deixaram toda aquela brasileiridade de lado e entraram de cabeça em um conceito totalmente diferente. Esse é um disco que parece que a banda finalmente conseguiu encontrar um equilíbrio entre os membros que fizeram essa formação. Existem vários bons exemplos de música nesse disco aqui, como Hostia e False, mas com certeza se eu tiver que dar um destaque para uma música desse disco, com certeza eu deixo para Coveted in Life. Essa é sem dúvida uma das melhores faixas que o Sepultura fez nessa formação com Derek Green, e com certeza até esse ponto do lançamento desse álbum foi a faixa que melhor representou o potencial máximo que o Sepultura tinha com Derek Green à frente da banda. Mas apesar de ser um disco incrível, esse disco não é muito lembrado pela mídia especializada, o que é uma pena porque é um ótimo disco, fora que ele abriu portas pro Sepultura renascer. E o pior dessa fase foi que bem nesse período que parece que quando a banda finalmente conseguiu engrenar e se encontrar novamente para uma química boa, na hora de criar músicas e compor, Igor Cavalera acabou deixando a banda bem depois do lançamento do álbum. Igor Cavalera saiu ainda em 2006 e foi logo depois, em 2009, depois do susto de sua saída, que o Sepultura pela primeira vez em sua história foi pro estúdio gravar um álbum sem nenhum dos Cavaleiras envolvidos. Dentro desse contexto, eles sentiram que encontraram o caminho e pela primeira vez, desde a entrada de Derek, eles decidiram repetir uma fórmula. O Alex foi composto sob o conceito da laranja mecânica. O disco foi dividido em 4 capítulos e tem uma tonalidade crua bem característica. Aqui o Sepultura também decidiu usar um pouco do conceito da música clássica que já tinha sido um pouquinho abordado em Dante 21. E os caras simplesmente fizeram uma releitura da Nona Sinfonia de Beethoven que ficou sensacional. Esse disco com certeza é um exemplo de um outro acerto na fase de Derek Green. E se por acaso você ainda não escutou esse disco, fique sabendo que vale muito a sua atenção. Esse disco tem músicas grandiosas e com grande potencial. Kairos de 2011 foi outro álbum forte e bem direto, o que acabou dando um ar um pouco triste para quem esperava uma continuação de Alex. Aqui o Sepultura não buscou soar tão épico como nas obras anteriores. Kairos fala sobre um determinado tipo de intervalo de tempo. É uma tradução livre da palavra grega kairos, que se refere a oportunidades que se apresentam nos momentos certos em todos os lugares certos. O curioso desse disco é que ele tem um tipo de flerte com as obras bem mais antigas do Sepultura. Em termos de estrutura das músicas, algumas composições aqui conseguem devagarinho relembrar a gente dos tempos de Chaos AD e Arise. E quanto mais o tempo passa e mais esse disco envelhece, mais essa sensação aumenta. Esse disco já foi lançado pela Nuclear Blast, e aqui definitivamente o Sepultura finalmente conseguiu voltar pro mainstream de onde nunca deveria ter saído. E a música de destaque desse disco fica pra faixa título, Kairos, que tem uma levada bem arrastada que lembra os tempos clássicos do Sepultura. Já os
álbuns de 2017 e 2020, Machine Messiah e Quadra, são definitivamente onde a banda finalmente conseguiu se estabelecer como um novo Sepultura. Nesses álbuns a banda parece já saber bem o que tá fazendo, diminuindo em muito a margem de erro e acertando muito mais do que errando. Mesmo que ainda haja um tom mais progressivo em algumas músicas, o peso nos riffs e a pegada thrash é inegável. Sem falar que Derek pôde explorar a amplitude de sua voz sem que isso ficasse estranho de forma harmoniosa. Esses dois discos apresentam um Sepultura bem mais confiante, um Sepultura que sabe e domina o que está fazendo, que sabe que não precisa temer a crítica e desconfiança à sua volta, que superou isso e deixou tudo no passado. Demorou bastante tempo, praticamente 20 anos, para que depois de tanto experimentar, o Sepultura finalmente se reencontrasse a ponto de lançar um álbum para ser considerado tão bom quanto Chaos AD ou Arise. O álbum Quadra foi ovacionado pela crítica, e depois de tantos anos tentando, o Sepultura conseguiu sintetizar o melhor que havia entre eles para lançar algo que fosse da altura do peso do nome da banda. Isolation é uma música que mostra todo o potencial que o Sepultura consegue com essa formação. Essa música é uma combinação perfeita de todos os elementos que transformaram o Sepultura em Sepultura ao longo dos anos. Existem algumas passagens nessa música que são tão rápidas, com riffs tão agressivos, que lembram até a fase death metal do Sepultura. Isso sem contar nas brilhantes linhas de bateria de Eloy Casagrande, que não só deram um novo gás pro Sepultura, como com certeza elevaram o nível técnico da banda para um nível onde a banda jamais esteve. Tudo bem, é claro que a gente espera que quando a gente vá a um show do Sepultura, a gente fica ali esperando que eles vão tocar músicas clássicas. A gente quer ouvir as músicas do Chaos AD, do Arise, do Roots, mas é inegável o esforço que esses caras fizeram ao longo de mais de 20 anos para manter a banda viva e principalmente se reinventando e se mantendo vivos dentro da cena. É incrível a coragem que eles tiveram de ficar tentando arriscar álbum após álbum, mesmo sofrendo todo tipo de pressão e crítica ao longo desses anos todos. O fato é que a gente precisa respeitar o passado e entender o que foi construído lá, mas também precisa abraçar o presente, entendendo que ele está em constante mudança o tempo todo e precisa se adaptar. O Derek tem seu próprio estilo e o Sepultura apostou em nunca mais olhar para trás, mas sim sempre para o futuro. Então toda vez que a gente for comparar as duas fases entre Max Cavalera e Derek Green, é importante entender que cada um fez um trabalho bem oposto ao outro. Na verdade, o Sepultura passou anos tentando se reencontrar, de mostrar algo novo, algo que fosse além do seu potencial do que o Sepultura apresentou até o ponto onde Max Cavalera saiu. E se você for parar para pensar, bandas que ousaram, bandas que tentaram mudar ou lançaram coisas diferentes, ao longo dos anos, mesmo sofrendo pressão e crítica, conseguiram se manter vivas e relevantes. A prova disso é a Metallica, que mesmo aos trancos e barrancos, toda vez que decidiu mudar de alguma forma, fez com que eles se mantivessem quentes na cena. Tá aí o Sepultura, depois de tantos anos, tentou várias vezes, errou muitas delas, mas conseguiu chegar a um ponto onde a gente olha pra banda e consegue louvar um trabalho como o Quadra, por exemplo. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. Deixa aqui embaixo, cara, qual é a sua fase preferida do Sepultura? É com o Max Cavalera na fase clássica ou com Derek Green nessa fase mais contemporânea, que já é a maior fase da banda? Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu!